Ok, agora nossa segunda parte, nossa reunião, dia 24 de setembro de 2019, estamos continuando com o tema de empatia e os resultados, que foi, por que nós continuamos nesse projeto? Que bom, Solange chegou, que ótima. Então, o microfone está aberto. Então, eu vou aproveitar, Subag, e iniciar essa história, que é assim, quando a gente está dando aula num espaço de yoga, os alunos vão lá para fazer a aula, então é um pouco mais simples dar esse tipo de aula, né? Ela é desafiadora, mas os alunos estão lá receptivos para isso, querendo fazer aquilo, tem suas dificuldades, seus limites, como qualquer ser humano. Mas quando você chega num hospital, é diferente, né? Porque eles, apesar deles não serem obrigados, eles estão crônicos, eles estão em sofrimento ali. Então, precisa que seja uma outra abordagem. Você precisa ter essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, porque se você ficar distante, você não vai entender o que vai ser desestimulador para eles, vai ser desestimulador para você. Então, à medida que começa esse envolvimento, começa a conexão ali do professor. No espaço de yoga, essa conexão é um pouco mais simples, é um pouco mais fácil. No hospital, ela é um pouco mais. Ela precisa ser mais lapidada, mas quando acontece a empatia, quando acontece essa conexão, esse envolvimento, eles precisam se sentir acolhidos, na verdade, né? Como eles estão em sofrimento, eu vou usar essa palavra, nem sei se é essa palavra, mas é isso, eles estão em sofrimento, assim. Se não tiver conexão através da empatia, se eles não se sentirem acolhidos, eles podem fazer uma aula sua, mas muito provavelmente eles não vão voltar para outras aulas, ou não vão sentir estímulo, porque eles já estão com tantos problemas, né, de estresse, de ansiedade. Não estou nem falando da esquizofrenia, não estou nem falando de outras questões mais graves que tem lá, de outras comorbidades, que eles estão buscando uma solução para eles, de alguma maneira. E se a aula de yoga não for acolhedora, se ela não for, se não for uma boa experiência, vai ser uma experiência ruim. Né? Claro que a gente sabe a importância dos movimentos, a gente sabe como seria bom se eles praticassem uma aula de yoga como se deve. Eles não conseguem marcar, né? Foi isso que você estava falando no final do outro vídeo, de que o desafio de criatividade é você chegar lá e se desconstruir como professor. Então, tá, você chegou, você se formou, você fez academia lá, você aprendeu literalmente. Aí agora o desafio é você aplicar isso mais simples, mais fácil, da base. Tudo bem, alunos novos no espaço de yoga vai começar da base também, mas eles têm uma capacidade de compreender, eles não estão necessariamente nesse sofrimento, né? O sofrimento, o paciente hospitalar, ele tem muito estresse. Então, se você não eu acho que tem outro elemento aqui que nós não teclamos em outros vídeos, é a sensibilidade dessa população, porque realmente eles têm um perfil que eu vejo tanto em caso de Davi como em clínicas, que as máscaras que normalmente usamos são mais transparentes. Eu não sei se vocês estão me entendendo isso, mas que eu vejo que você precisa ser autêntica com as pessoas no hospital, em casa de Davi. Eles colocam você num lugar onde nós podemos fingir em situações sociais. É aqui com essa população, por causa de uma autossensibilidade,
é impossível de usar essa máscara que estamos acostumados de usar. Sim, eu tenho a experiência do hospital, do IPQ, lá do Instituto de Psiquiatria. As pessoas mais inteligentes e as pessoas mais sensíveis é lá que eu conheço. Então, eles têm muita inteligência, muita sensibilidade, por isso que eles sofrem, porque eles não sabem lidar com essa inteligência e com essa sensibilidade. E quando a gente está falando em empatia, em acolhimento, é como conversar com as crianças. Se você mentir para as crianças, elas percebem. Né? Então, a gente não precisa necessariamente entender, quer dizer, quanto mais informação você tiver de tudo é melhor, mas a gente não precisa necessariamente entender de esquizofrenia, a gente não precisa necessariamente entender de autismo, a gente não precisa necessariamente, estou falando de autismo, mas eu não dei essa aula ainda. A gente não precisa entender de depressão, ou de ansiedade, ou de comportamento de vício. É você chegar lá com o seu coração aberto, com a sua disposição, claro, você é o professor, você é o você tem voz de comando, você tem voz ativa, mas tem que ter amorosidade, tem que entender que eles têm uma porção de limites, mas eles têm potenciais também. Eu fico imaginando que os autistas também tenham potenciais. Né? Se você chegar ali com essa honestidade, com essa disposição, o que eu percebo quando você acompanhou minha aula lá no Agudos, Subag, e lá no Agudos é onde eu aprendi também muita coisa, é que assim, chega no final da aula, quem fez minimamente, quem fez bastante ou não, ou quem ficou só deitado no colchonete e pegou a energia, pegou a conversa, a vibração da aula, termina com um semblante diferente. Termina com a musculatura do rosto relaxada, com um brilho no olho. Então tá ali a resposta. A aula valeu a pena em algum nível. Assim, você fez o seu melhor, mas a resposta ela vem sempre e às vezes vem muito melhor do que você acha que conseguiu fazer ali. Então é um desafio à criatividade, é uma riqueza muito grande ali. E aí você começa a entender melhor. Se você consegue entender essa população, e você vai conseguir, claro, com o tempo e com a dedicação, você vai conseguir entender muito melhor os outros seres humanos no dia a dia na rua, nos espaços de yoga, no seu relacionamento familiar. É muito rica essa experiência. Eu tenho uma pergunta, Edson. Sim. Primeiro, eu estou encantado, assim, já imaginando o trabalho que é feito, né? E estou curioso, assim, para começar, para estar com vocês. Você falou de uma coisa da desconstrução, né? E acho que isso bateu bastante em mim, assim. E eu queria te perguntar como é que foi esse seu processo de desconstrução e se você ainda tem entregue a esse processo, assim. Como é que no começo, como era muito novo, quanto tempo você foi trabalhando essa sensibilidade, sabe? Que eu acho que é um trabalho muito humano e que só vai engrandecer a gente, né? No final a gente vai lá para servir, a gente acaba sendo servido. Ótima pergunta, bem-vindos, são todos bem-vindos ao projeto. Eu acho que eu não paro até hoje de desconstruir, na verdade. Assim, a gente tem uma técnica muito boa. Kundalini Yoga do Yogi Bhajan é muito boa, é muito completa, é muito potente, mas a gente recebe o manual já ali, né? A gente interfere muito pouco, então eu até imagino que para a gente seja mais difícil do que para outros professores de outras técnicas de yoga. Mas, bom, você vai... Quando eu estava recém-formado, eu li uma matéria de dicas de 10 profissionais famosos dos Estados Unidos para professores iniciantes, né? E o que mais me chamou a atenção foi de um deles que tinham vários palpites e várias sugestões,
Mas o que mais me marcou foi o que disse assim: esteja sempre pronto para mudar a sua aula. Né? Então, isso vale para qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer momento. Mas chegando lá, eu percebi que eles fazem a aula. Se você chegar lá com alguma amorosidade, com alguma dedicação, com voz de comando, eles vão fazer a sua aula. Vão sofrer, mas vão fazer. Mas aí você vai voltando e você vai conhecendo as pessoas, ou você vai dando mais de uma aula no mesmo lugar, na mesma semana, você vai vendo que é muito sofrimento. A gente sabe que para qualquer pessoa e para eles principalmente. Então, eu acho que tá me faltando a palavra. Eu acho que por respeito mesmo a outra pessoa, você começa a perceber que você tem que mudar, mas é difícil. Então, para não perder a sua pergunta, poxa, eu tenho uma técnica tão bem desenhada que seria maravilhoso se eles fizessem, mas eles não fazem. É uma construção isso. Então, você é você com você mesmo. É uma briga sua que você começa, você tenta, você quer colocar aquele modelo que é tão bom e que funciona tão bem, mas você começa a ver que não vai ter resultado. Se você não der uma volta, se você não vai chegar. E aí quando você facilita, quando você simplifica, quando você começa a conseguir esse resultado. Então, tentando responder isso que você perguntou, é um trabalho constante. Eu ainda não canso de... Essa semana eu dei uma aula pela primeira vez, respondendo a sua pergunta, numa enfermaria, lá na enfermaria de semana passada, de ansiedade e depressão. E uma novidade, a paciente estava com a mãe participando também da prática, e ela não ouvia. Eu nunca tinha dado aula para quem não ouve. Ela lia os lábios. Então, eu tive que me desconstruir e me reinventar ali na hora. O importante é você saber que não tem perfeição, né? Que você vai fazer o seu melhor. Isso vai ter acontece alguma mágica ali, que é quando a gente se conecta com o Namor, com os gurus. Então, você não está sozinho, né? Você faz o seu melhor. Você vai errar também, você vai acertar. Tem que ter essa generosidade com você quando você chega lá. Né? Dá medo, dá ansiedade, mas alguma mágica vai acontecendo ali. Né? Você tem uma técnica muito boa. Se você facilitar muito, ela dá muito resultado. Se você conseguir usar ela no seu potencial máximo, vai dar um potencial maior ainda. Mas você já tem um material bom. Né? Você está disponibilizando o seu tempo, você está se conectando com a cadeia. Então, a coisa vai fluindo. A gente não está sozinho lá fazendo o trabalho, apesar de, às vezes, ter essa ilusão. Deixe-me também explicar para Fábio e Lucas que nós temos várias áreas em IPQ onde temos aulas. Onde começamos no quarto andar em Day Hospital. Então, o perfil é mais diferente do que as pessoas que Edson está falando, que estão mais internados. Não são as pessoas do seu setor e são internados. Então, o Estado vamos dizer, mais comprometido. Agora, queria convidar Balraj, porque ele está mais onde nós começamos, com o Day Hospital, com pessoas que já saíram, já ganharam alta, e volta para as atividades do dia. Lembro que, em nossa última conversa, as crias, vocês estavam dando exatamente como estava no livro. Então, se você quer pegar o Balraj, comente sobre isso, como estamos. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, desde que eu comecei lá, eu sempre segui um CRIA, né? Eu percebia que eles tinham algumas dificuldades, mas
dificuldades normais, né, de pessoas sedentárias e que não estão acostumadas a fazer esses movimentos, assim como nós não estivemos por muitos anos acostumados a fazer. Eu tive muita dificuldade, a Subag foi minha professora desde o início, ela via que eu não conseguia ficar um minuto sentado sem sofrer. E, bom, entrando na empatia, eu sempre estou narrando as minhas dificuldades, né, para os alunos. Então, eles gostam bastante de conversar, né? Eles precisam de atenção. Então, quando alguém que eles julgam, reputam que está numa posição superior a deles lá dentro do hospital, eles querem muito compartilhar, conversar. Então, eu sempre chego um pouco antes, converso com eles, pergunto do tratamento. Às vezes, quando a gente já está sentado em postura fácil, prestes a começar, então surge alguma conversa. Quando tem algum aluno novo, da gente que é yoga, por que a gente está fazendo alguns exercícios que são diferentes mesmo, né, que a gente não está acostumado a fazer. E isso tem dado bastante resultado, porque eles se interessam, eles têm assim a parte espiritual muito aflorada neles também, então sempre a conversa acaba indo para um viés espiritual. Isso os aproxima de mim e a aula acaba fluindo bem. Além de tudo, é o que eu sempre falo aqui, eu confio muito na técnica, eu sei que a técnica funciona. Eu sou a prova viva de que eu consegui mudar muitos hábitos, muitos padrões mentais em mim. E então eu vou lá com a certeza de que eu vou passar a técnica como me foi passada e vai ter resultado. Então já vai fazer 6 anos, né, que a gente está nesse projeto, que eu estou com a Subag nesse projeto. Agora a gente tem bastante gente que está ajudando também, então a frequência é bem menor, né? Antes a gente ia uma vez a cada 15 dias, agora eu estou indo uma vez por mês e tem meses que às vezes eu nem vou. E o Hospital Dia a gente tem essa rotatividade grande, então a gente viu muitos alunos terem alta também. Eles às vezes pensam que é obrigatório ou vem se justificar, professor, eu só vou ali, já volto e tal, né? Então tem uma coisa assim que eles não procuram saber o que é yoga, né? Quando a gente vai numa aula aberta, as pessoas elas já têm alguma ideia do que vai acontecer ali, né? E eles não. Então é interessante conversar com eles a respeito disso, né? Acaba ficando uma aula diferente, né? Porque está dentro de uma atividade, dentro de uma grade. Nós estamos nesse setor de terapia ocupacional, né? No CRHD. Então a gente também está ali preenchendo um espaço. E assim, o que eu senti bastante é que quando a gente entrou lá, tinha uma certa resistência enquanto técnica terapêutica, né? Assim, colocavam eles lá e falavam, beleza, vocês querem dar aula de yoga? Dá aula de yoga aí para eles. E hoje em dia eu vejo que não, que todo mundo lá vê que a cura está ali dentro da sala de yoga mesmo, né? Que está dentro deles, que são as técnicas que, infelizmente, o medicamento é importante, é um passo importante, mas que em um determinado momento eles têm que querer mudar a vida deles, mudar os hábitos, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito para conseguir seguir a vida. Então, é isso que eu tenho notado, assim, de poucos anos para cá, confiança muito grande que a gente conseguiu, né, de todo o corpo lá, desde os psiquiatras até todas as enfermeiras, os estagiários que vão ajudar lá. E também que a nossa prática às vezes está lá, está aberta também para os colaboradores do HC. Então, vira e mexe, tem um terapeuta, professor, posso fazer sua aula, tal. E, enfim, assim, o que eu faço lá, eu sempre eu dou um cria completo. Então, como eu estou indo com menos frequência, eu estou dando aquele protocolo do Dr. David, né, para prevenir e tratar os episódios de esquizofrenia, de psicose,
E, assim, não é um cria muito simples, tem algumas posturas desafiadoras, mas assim, eu diminuo o tempo para 1 minuto e vamos embora. Eu sempre falo para eles, falei, ó, tem alguns desafios, mas juntos a gente vai conseguir. E vou lá, faço os exercícios com eles e tal. Antes eu falava bastante, ficava estimulando, mas agora, assim, quando eu vejo que tá baixando um pouco a energia do grupo, eu dou uma estimulada só e faço uma meditação também de 11 minutos. Então, assim, para eles lá no CRHD eu vejo que não tem necessidade de adequar muito as coisas, né? Eu acho que é possível fazer um CRIA, lógico, com o bom senso do professor, né? Quando eu comecei lá, eu sempre dava aquela série básica de energia espinhal, porque eu falei, não, isso aí qualquer um pode fazer, né? E são exercícios mais simples. Então, o primeiro dia que eu fui lá, Subaga, eu já dei esse CRIA. A gente ainda estava pensando, vamos fazer alguns exercícios livres e tal, sem a preocupação de seguir a série completa. Mas quando eu fui, eu resolvi dar esse CRIA e achei que funcionou. E, enfim, agora de um ano para cá, eu estou tendo a experiência de dar aulas regularmente também de yoga, que eu fiquei muitos anos só dando aula lá, né? Então, está sendo uma experiência boa também, as duas coisas. É muito gratificante poder estar lá nesse trabalho de seva. E as pessoas recebem a gente com muito carinho, os alunos também. Tive a oportunidade também de ir na casa de Davi, lá de Atibaia, algumas vezes. Lá, sim, é uma experiência completamente diferente, né, onde as necessidades especiais, é necessário, inclusive, monitores para ficarem junto, né, 3 ou 4 pessoas para ficarem junto na sala. Somos também recebidos muito bem, com abraços, todos vêm cumprimentar a gente vê o esforço das pessoas e dá para você sentir a maneira que eles saem da aula, né, já saem de uma maneira muito mais organizada, muito mais pacífica, direto para ir almoçar. Então, dá para você ver que tem efeitos assim imediatos, né? Assim como a gente sente os efeitos imediatamente das práticas, eles também sentem. Então, eu sou muito grato por poder fazer parte desse trabalho. Eu sinto muita gratidão mesmo. E estou aberto aí para outras experiências também, o que for necessário, se eu puder ajudar, podem contar comigo. Eu isso aí, tenho uma gratidão. novidade para você, Balraj. Depois eu vou falar em particular. Ótimo. Eu descobri um centro de tratamento que é mais ou menos a distância a pé de tua casa. Lugar Eu sei onde é. Na Avenida São Paulo, né? Não, é um traverso, mas chama Liberdade e Vida. Com dependentes químicos? Sim. Show. Mas Show de bola. eles estão abertos e eu acho um público muito receptivo. Então, depois vamos conversar, porque Com certeza. é no seu quintal. E eu tenho uma cliente minha que ela é dona de uma clínica e eles partem de um pressuposto que eles são incuráveis. É assim, uma crença totalmente limitante, que eles falam, não, a dependência química, a adicção, ela pode ficar controlada, mas jamais curada. Então eles passam isso para as pessoas e as pessoas acreditam nisso. Quer dizer, isso impede completamente a cura. E eu gostaria, quando eu comecei a conversar com ela... Em verdade, os 12 passos. Exatamente. Eu recomendo para qualquer pessoa os 12 passos em caminho espiritual, completamente, baseado muito em, vamos dizer, a crença de Deus, ser uma força superior, mas tem muita coisa lá. É aqui que desenvolve essa ideia. Se você acha que você está curada, alguém que tem uma dependência, então por isso que é necessário, quando segue os 12 passos, de entender que é por trás disso. Cada dia que uma pessoa que está lutando contra um vício precisa assumir esse controle. Govind?
Ok, honey. Enfim, como estamos? Nós estamos, eu acho, nos últimos minutos. Quero ver se alguém que nós não escutamos a voz. Temos mais duas professoras aqui que estão, este ano, eu acho, quase chegando um ano nos programas. Elizabeth e Solange, vocês querem dar algumas palavras para nós? Eu senti assim uma diferença bem grande com relação à frequência, porque o ano passado ia a cada 15 dias, esse ano a cada mês, e é a cada mês um grupo diferente, né? Até, acho que maio, tinha um grupo do ano passado, eles tiveram alta, deve ter um ou dois que estão continuando, e tem os novos. Mas eu sinto que os que estão lá ainda, né, dois deles, eles estão entrando mais, mas estão com bastante dificuldade de se envolver com a aula. Nós temos esses três que estão frequentemente lentos, com dificuldade de movimento, né? Mas estão se propondo a fazer, só que realmente não conseguem. Mas, como os outros novos estão aprendendo, estão acompanhando, acho que eles acabam aproveitando alguma coisa. E é essa sensação que a gente tem, que é meio dúbia, né? Bom, eu não posso dar um cria completo, com tempo completo, do jeito que está, mas o que eu puder fazer já é algo que é um ganho. Eu penso um pouco assim. No momento de aquecimento, eu tenho notado que a conversa é boa. Fazer uma conversa, saber como é que está a experiência deles, como é que eles estão sentindo essas práticas, se é a primeira vez, se já fizeram com algum professor. Eles citam que fizeram quando eles estavam no Agudos, tinha uma menina lá que fazia os Agudos com Edson, já conhecia os mantras, e alguns era a segunda aula, terceira aula, então é bem começo. E eu sinto que, no total, ele tem essa validade, porque eles sentem prazer, né, de fazer e de estar lá. Tem momentos que um deles assim está mais agitado, outros momentos tem tratamento, né, com substância química, dentro do dia não vai estar inteiro, né? E eu ainda sinto, dentro desse contexto todo, eu fico me perguntando se é o caso da gente ter um registro, ter cópias de tipo uma apostila nossa, para que a gente possa até avaliar, né, o que é mais adequado, porque eu sempre fico achando, será que o que eu estou escolhendo é o melhor? Será que eu devo repetir uma aula? Será que já foi feita a aula por colega? Porque a gente não tem essa comunicação do que foi feito. Mas também não sei se isso é tão importante. Isso é mais importante. Só respondendo essa, Solange, para você, nós tivemos um Google Doc muito mais detalhado 2 anos atrás, que eu gostei muito, porque cada professor notou coisas específicas. Eu dei essa aula com essa cria, essa meditação, tinha tantos alunos, tinha isso, aquilo, e um lugar para comentários. E cada um de nós tivemos acesso de ler e ver a histórica da aula. Eu e Balraj acabamos sendo as únicas pessoas preenchendo, mas eu achei muito válido. E podemos ver se voltamos a preencher esse documento.
Ela exige que logo que você termina a aula, que você preenche, porque já tomamos a vida e você vai dando outras aulas, não vão registrar, então não dá para fazer uma semana depois. Preciso fazer no mesmo dia. Mas eu acho, Solange, essa pode responder sua dúvida, porque lá os comentários eu sempre tinha como comentário, você iria saber o que foi dado nas aulas anteriores de seus. Pelo menos no quarto andar. Agora com Edson já é outra composição. Estamos nos últimos 6 minutos. Elizabeth, você pode falar alguma coisa para nós? Oi, pessoal. Então, amanhã é meu dia de dar aula, né? E eu gosto muito, é uma satisfação muito grande. Eu fiz o treinamento, acho que foi ano passado com o Edson, né? Eu fazia lá na ansiedade, né? Com ele. E o que ele priorizava, ele detalha bem a postura, como vai ser feita, e priorizava muito os pranayamas, porque eles têm dificuldade com as posturas, né? Então, eu não consigo muitas vezes dar um Kriya completo, porque eu sei que às vezes alguma postura ali é meio desafiadora para eles, né? Tem gente ali que sai da aula, volta, sai, volta, conversa. Eu percebo que alguns estão assim bastante dopados, então eu não sei, o Marcelo diz que consegue dar um Kriya completo. Eu percebo que tem algumas posturas que não dá. Mas eles são bem receptivos, eu acho que tem que ter essa empatia realmente com eles. E eu já acabo, assim, na hora que eu entro, como eu já tenho dificuldade por conta da minha altura, de pegar os colchonetes, então já começa ali, vão me ajudando, então quebra aquele gelo. E aí eu acho assim, bem legal, eles conversam, eu gosto. Isso daí para mim está sendo bem gratificante. Amanhã eu vou dar um Kriya, que é para o primeiro corpo, a alma, que eu acho que já dei esse Kriya aí no passado, vi que teve uma resposta boa, amanhã eu vou repetir esse Kriya para eles. Eu gostei, essa aí, Solange, se interessar é o que eu vou fazer amanhã, eu Kriya do primeiro corpo, a alma. É isso, amanhã estou lá. Se alguém for lá acompanhar, dos alunos novos, bom? Muito bom. Então, estamos em nossos últimos 3 minutos. Eu quero só agradecer cada um de vocês. Amanhã eu vou postar esses 2 vídeos. Fica à vontade. Agora nós temos ativamente nosso WhatsApp para trocas de horário, para Lucas e Fábio, esse grupinho seria a maneira que você vai comunicar. Agora, Edson, você saiu de Viver para Servir. Não foi? Wait. Não, isso veio aqui. Eu procurei agora para te mandar a mensagem, por isso que eu te mandei no pessoal. Eu tenho o grupo no celular, mas eu não estou no grupo. Eu não sei se dá para adicionar de novo. Sim, eu acho que você deveria pertencer ao grupo, tá? Porque Sim. esse tipo de conversa de horários, Fábio e Lucas, ou qualquer um de nós que temos... Quem quiser conhecer o trabalho nas outras enfermarias... Exatamente. Então, eu acho essencial que você faz parte desse grupo e, se for conveniente, no outro também, fica à vontade, mas sua presença está faltando. Eu agradeço. Eu não sei se eu respondi a pergunta do Fábio. Falei. Sou prolixo, não sei se eu respondi. Agora estamos no último minuto, então se não respondi... Mas, de qualquer maneira,
Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Se quiserem ir lá conhecer os horários. Eu vou adicionar, Edson, logo que terminamos. Então, boa noite para todos e muito obrigado. Satnam Waheguru. Satnam. Waheguru.